Vamos trazer a palavra no livro de Daniel, no capítulo 6. São exatamente 28 versículos e nós vamos contextualizar de acordo com aquilo que o Senhor Deus nos der. Então, para a base da nossa pregação, vamos ler os versículos 1 e 2 e os versículos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o reino não sofresse. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 6. Então estes presidentes sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Glória a Deus. Em suma, para resumir a nossa pregação, nós vamos ver que Daniel se destacou. E porque ele se destacou, ele logo sofreu uma represália muito grande. Ele logo foi invejado. E aqui eu me lembro da síndrome do leão, que é uma lenda que se conta, que quando nascem os filhotes da leoa, o leão, então, muito curioso, ele vai cheirar os filhotes. E quando ele cheira os filhotes, e ele detecta que existe ali naqueles filhotes um leão macho, um filhote macho, ele cheira, e se aquele filhote macho tiver um odor, um cheiro forte, o leão, o líder, ele percebe que aquele filhote é um perigo para ele, então faz de tudo para matar aquele filhote, porque ele sabe, ele entende que ele irá substituí-lo. Então, a síndrome do leão é que o leão mata aquele que é para ele uma ameaça. Nós vamos ver aqui na história de Daniel mais ou menos isso aí. E diz a Bíblia, e vamos estar citando alguns versículos até o 28, não pormenorizadamente, mas aleatoriamente, para ganharmos tempo na nossa pregação. A história de Daniel é na época agora do rei Dário. E esse rei Dário, ele constituiu 120 províncias lideradas por 3 príncipes. E no versículo 2, um desses príncipes era Daniel, hebreu, que adorava o seu Deus, que louvava a Deus. Daniel estava lá dando um bom testemunho, aleluia, e Daniel estava lá fazendo tudo direito, abençoado com a graça de Deus. E no versículo 3 que nós ora lemos, Daniel ele passa a se distinguir, ele passa a se destacar naquela função, onde o rei coloca os olhos nele e pensa em promovê-lo. Todo o crente ungido por Deus, ele acaba por se destacar. E quando começa a se destacar, é que começa o problema para Daniel. Aleluia. E o rei Dário pensava em lhe promover. E parece que a notícia vazou. E quando a notícia vaza de alguém que se destaca, pode ter certeza, logo ali na frente vai ter uma cova de leões esperando aquele que se destaca. Aleluia. E no versículo 4 diz a Bíblia que eram 120 sátrapas
e 2 príncipes que fizeram o complô contra esse Daniel. Eram 122 pessoas que estavam procurando na lei uma ocasião contra Daniel. E nós, lendo aqui o texto bíblico, nós entendemos que não havia lei nenhuma e eles mesmos criaram uma lei, levaram ao rei e pediram que o rei selasse com o seu anel. E quando o rei selasse com o seu anel, aquela lei iria se tornar irrevogável. Quer dizer, não dava para voltar para trás. Aleluia. E no versículo 5, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Então já significa que estavam tramando alguma coisa, porque Daniel se destacou e ia passar na frente deles. Se não, diz o texto bíblico, procuraram na lei do seu Deus. Eles iriam usar a própria lei dos hebreus para achar a ocasião contra Daniel. Mas eles não acharam, por isso criaram a lei deles, porque eles sabiam que Daniel não iria abandonar o seu Deus. Aleluia. No versículo 7 diz a Bíblia, traz a relação aqui daqueles que se revoltaram contra Daniel. Os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, os conselheiros, os governadores. Quer dizer, aumentou a lista. Não era só aqueles 120 mais 2 príncipes. Não era só aqueles 122. Era muita gente com inveja de Daniel, porque Daniel estava fazendo um excelente trabalho perante o rei e perante Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E diz a Bíblia que eles concordaram em baixar um decreto. Aleluia. Criaram uma lei. E nessa lei, eles estavam dizendo que qualquer um que fizesse uma petição a outro Deus, que não fosse os deuses de Dário, deveria ser colocado na cova dos leões. Agora, no versículo 8, está escrito o decreto, a sentença, cova dos leões, a decisão, cova dos leões. A lei deveria ser cumprida. E quando nós entendemos aqui acerca de um decreto, daquilo que não pode ser mudado, revogado, nós entendemos também que muitas pessoas estão diante de um decreto, estão diante de uma sentença que não pode ser mudada pelo homem, que não pode ser mudada pelo médico, que não pode ser mudada pelos juízes, que não pode ser mudada em circunstâncias normais. Tem que aparecer o sobrenatural de Deus para reverter essa situação. E você que está aí do outro lado, pode ser que tenha um decreto, aleluia, contra você, uma sentença contra a tua vida. E eu quero te dizer que Deus pode sim reverter toda e qualquer situação em favor de você que nos escuta. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, transcendente e imutável. O nosso Deus é soberano e Ele domina sobre todas as coisas. Lá no versículo 9, por esta causa o rei Dário assinou a escritura e o interdito. O rei representa a lei. E nós sabemos que Jesus veio e cumpriu a lei. Jesus cumpriu aqueles 613 leis, aleluia, de Moisés, do Pentateuco, aleluia. Mesmo assim, ele foi condenado de maneira inocente. No versículo 10, Daniel aponta para a vida de Jesus. E no versículo 10 diz a Bíblia que Daniel, quando soube, ele não se desesperou, ele entrou na sua casa, entrou no seu quarto e foi orar. E orava ele de janelas abertas, porque tudo que nos cabe, tudo que nos resta, tudo que nós devemos fazer é viver uma vida de oração, é orar diante dos decretos que vêm sobre as nossas vidas. Daniel vai orar
Ele não fez isso em público, não. Ele foi para o seu quarto, como diz a Bíblia, entra no teu quarto, fecha a tua porta por detrás de ti, ora em secreto que o Senhor Deus te recompensará abertamente, publicamente, em sua casa. Daniel não saiu a se queixar para ninguém. Daniel não saiu a murmurar, reclamar, se penalizar, não. Ele foi orar. Aleluia. Tudo que nós precisamos é viver uma vida de oração, porque, sendo assim, seja qual for a sentença que esteja sobre a nossa vida, nos acometendo, o nosso Deus, por causa da oração, ele é poderoso o suficiente para reverter qualquer situação ou circunstância adversa que nós possamos estar vivendo. Diz a Bíblia que aqueles homens foram juntos e foram falar, delatar a Daniel perante o rei, dizer que Daniel estava orando perante o Deus dos hebreus. Para delatar sempre tem alguém. E a Bíblia diz no versículo 12 que se apresentaram ao rei e disseram, no tocante ao decreto, quer dizer, jogaram toda agora a responsabilidade para cima do rei, eles fizeram a lei e agora estavam cobrando do rei, porque o rei assinou o interdito, a petição, eles estavam agora delatando a Daniel, aleluia, e o rei então se compromete em executar a sentença, sem saber quem é que estava descumprindo a lei. Diz a Bíblia no versículo 13, então responderam diante do rei, Daniel é aquele que veio de Judá, que está lá orando 3 vezes ao dia perante o seu próprio Deus, o Deus dos hebreus. E o rei, ouvindo então o que estava acontecendo, ele ficou muito penalizado a favor de Daniel. E ele tinha a intenção no seu coração de libertar a Daniel, aleluia, e fez de tudo, até o pôr do sol, diz a palavra do Senhor, mas por que ele não conseguiu libertar? Porque ele mesmo havia selado com o seu anel, e nós entendemos aqui que o rei agora estava comprometido. Pessoas comprometidas não conseguem se livrar de problemas. Por isso que nós precisamos estar nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 14, diz a Bíblia, ouvindo então o rei o negócio, trabalhou para salvá-lo. Mas por quê? Porque a vaidade do rei não deixou ele livrar a Daniel. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 15, aqueles homens foram juntos ao rei e jogaram nas costas do rei o selo do anel, o interdito, o decreto, e que não poderia ser mudado, era irrevogável. Agora Daniel estava diante de uma situação que não podia ser mudada. E Daniel soube e foi orar. E enquanto orava, havia lá no meio dos bastidores alguém delatando ele, alguém cobrando do rei a sentença. E a sentença era cova dos leões. Quem mandou Daniel se destacar? Pois é, Daniel se destacou, logo alguém preparou lá a cova dos leões para Daniel. No versículo 16, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e que lançassem a Daniel na cova dos leões. E o rei ainda fala, o teu Deus a quem tu continuamente serves, te livrará. O rei joga a responsabilidade agora para Daniel. Ora, você vive uma vida de oração, que o teu Deus te livre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Quanta crueldade! Além de jogar no chão, pisa em cima. Além de maltratar, ofende. Além de condenar, manda matar. Que crueldade! Aleluia, porque aquela situação não poderia ser mudada. Quando se coloca um decreto, não há mais mudança. E quando se coloca a pedra ainda sobre o decreto, somente a intervenção divina.
E quem sabe você que está aí do outro lado está precisando de uma intervenção divina. É nessa noite que Deus vai entrar com a resposta para você. Aquela pedra significava o selo daquelas 122 pessoas que estavam contra Daniel. Aquela pedra representava quem era contra Daniel. E no versículo 18, quando o justo sofre, até gente importante, muita gente acaba por perder o sono. Foi o caso do rei. O rei perdeu o sono. Aleluia. E no versículo 19, ele foi lá ver no outro dia o que estava acontecendo. E no 20, diz a Bíblia, chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Mesmo angustiado, o rei não pôde fazer nada por Daniel, porque estava comprometido. Quantos estão hoje comprometidos? Aleluia. E ele disse, pode ser que Deus tenha te livrado da cova dos leões. E Daniel responde lá de dentro, ó rei, vive para sempre, no versículo 21. Será que Deus livra dos leões? O leão da vaidade, o leão da inveja, o leão da falsidade, o leão da traição, o leão do ódio, tudo isso sofreu Jesus. Daniel aponta para Jesus e Daniel aponta para o crente, aleluia, cheio do Espírito Santo, em que outros não suportam ver tanta glória na vida do cristão verdadeiro. O brado manso de misericórdia, de vitória, sai da boca de Daniel. Viva o rei para sempre. E no versículo 22, como Deus livrou, eu não fiz nada para estar aqui, o meu Deus me enviou um anjo, o seu anjo, e fechou a boca dos leões. Sabe o que eu entendo aqui? Que Daniel não tinha cheiro de carne, não. Era cheiro do Espírito Santo. Estava lá de maneira inocente. Aleluia. Por isso Deus mandou tapar a boca dos leões através do anjo. Aleluia. E Daniel ainda diz, não fiz nada contra Deus e nem contra você, ó rei. Estou aqui inocente. E no versículo 23, o poder da fé. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar a Daniel da cova. E quando Daniel foi tirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Querido irmão, creia em Deus. Creia no que Deus é capaz de fazer na sua vida diante desse decreto que está aí, irrevogável. Mas eu sirvo um Deus, eu prego um Deus que ainda faz milagre. Aleluia, o nome dele é Jesus e ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo. Se eu acreditar, se eu não acreditar, sendo o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 24, os acusadores são acusados e sentenciados agora a ficar no lugar de Daniel. 122, mais seus filhos, mais suas esposas, oh, aleluia, e nós podemos entender que por causa de Daniel, em meio àquele decreto, àquela luta, houve uma grande reforma ministerial no governo do rei Dario, ou Dário, porque todos aqueles príncipes e sátrapas, aleluia, foram jogados na covas dos leões. E aí eu imagino que deveria ter ali naquela cova mais ou menos 366 leões, um leão para cada dia. Aleluia. No versículo 25, o rei vira agora missionário. É assim, irmão, quando nós passamos pela prova, quando nós passamos pelos decretos da vida e o Senhor revoga, o Senhor retira, o Senhor faz o milagre, aquelas pessoas que estão nos olhando, elas vão se converter de ver tamanha aflição que você viveu e que Jesus te deu a vitória. O próprio rei se tornou um missionário. No versículo 25 diz a Bíblia que o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente, diferentes línguas, que moram em toda a terra.
escreveu lá que o verdadeiro Deus era o Deus de Daniel. Aleluia! O rei se converte no 26 e no 27 o rei testifica dizendo: ele livra, ele salva, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou a Daniel do poder dos leões. Estou pregando aqui para você, o Deus que livra do poder dos leões vai me livrar a mim e vai livrar você que está aí do outro lado, em o nome de Jesus. No versículo 28, Daniel prosperou. O rei era Dario e depois veio então o rei Ciro, e Daniel permaneceu no ministério de Dário ou Dario e depois no ministério de Ciro. E grande foi a obra que Deus operou na vida de Daniel, que foi invejado, foi caluniado, foi traído, foi odiado, mas Deus abençoou Daniel até o fim. E diz a Bíblia Sagrada, ainda no livro de Daniel, no capítulo de número 12, versículo de número 13, tu, porém, vai até que chegue o fim. Receba essa palavra aí, crendo que Deus vai mudar essa sentença em nome de Jesus.